Mas Mas a gente optou por fazer disso um ofício de vida mesmo, né? Trabalhar em escolas, em feiras de livro, trabalhar em eventos que lidam com literatura, né? Com alunos, com educação. Aí tem sido muito prazeroso e gratificante, né? E já é um caminho assim que a gente trilha há bastante tempo, né? Eu sou contadora de histórias profissional, vivo disso há 20 anos já. E aí fiz toda uma formação acadêmica, né, também nessa área. Então fiz mestrado, fiz doutorado, nessa área, pesquisando sempre sobre os contadores de histórias. Minha formação inicial, eu sou bibliotecária, então trabalhei pouco tempo aí como bibliotecária de fato. Mas sempre o trabalho, né, da contação de histórias muito vinculado, muito próximo da contação. E como o Emiliano disse, a gente atua aí em diversos espaços, né, como profissionais. Enfim, acho que é isso. Teria muito mais coisa para falar. Também trabalho um pouco com a questão da contoterapia, sou também terapeuta, né? Então, com essa ideia da gente pensar nas histórias como também ferramentas de autoconhecimento e de trazer questões nossas, né, a partir das histórias. É, e aí, enfim, vamos contando mais, vamos contar bastante coisa aqui sobre nós e o nosso trabalho hoje, mas acho que a minha apresentação seria isso. Não sei se tu queres falar mais alguma coisa da tua trajetória, Milho. Ah, legal. Eu conheci, assim, a contação de histórias, propriamente dito, foi em Florianópolis. Eu sou de Guabiruba, uma cidade aqui no Vale do Itajaí, uma cidade pequena, mas eu também, minha trajetória é em letras, e depois eu fiz uma especialização em contação de histórias e um mestrado em literatura inglesa. Estudei Shakespeare. E aí, mas lá em Floripa, enquanto que eu estava estudando lá, eu conheci, claro, a Felícia na Barca dos Livros, e eu fiquei muito empolgado assim com essa arte de contar histórias, né? Frequentava cursos, oficinas e fui conhecendo as pessoas que assim que trabalhavam com a palavra de uma forma artística mesmo, né? E fiquei encantado, apaixonado. E naquele momento me caiu uma ficha, eu pensei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Até quando eu conseguir, eu quero fazer isso, né? Mas Florianópolis foi esse lugar encantador, assim, sabe? Esse lugar acolhedor, com as histórias e tudo mais, né? E desde então não tenho mais parado, assim, né? Participado de seminários, aí tem encontros que a gente participa, às vezes, né, Feliz, em São Paulo, em outros lugares, que só vão agregando, né? E hoje a gente também ministra oficinas e tudo mais, e é tão bom, porque a gente sempre sai muito enriquecido com as partilhas, né? Que cada um tem a sua trajetória bonita, né? E todas valem serem contadas, compartilhadas, porque quando a gente compartilha as histórias, a gente sai enriquecido da nossa história e da história do outro também. A gente sai mais rico, sempre, quando tem uma partilha, né? É. E é isso. E além, então, também eu trabalho numa universidade aqui em Brusque. Até hoje eu vou trabalhar. Eu tenho um grupo de teatro que é das 10 às 11 da noite, né? Depois das aulas. E esse grupo de teatro são alunos bolsistas de vários cursos da universidade, da psicologia, medicina, educação física, direito, engenharia. E aí eles ganham essa bolsa de estudo. Então, depois daqui eu vou para lá, né? E também com projeto social em hospitais, lares de idosos, casas de reabilitação social. É um outro trabalho voluntário, não é? Mas ele é um trabalho que me toca bastante, assim, que mexe muito com a minha vontade, né? De poder estar com as pessoas e ajudar, assim, né? Então, é isso. Aham. E aí, bom, e aí também para contar um pouquinho da nossa parceria. Então, como o Emiliano contou, né, a gente se conheceu aqui em Florianópolis já faz uns aninhos já, e durante muitas oportunidades a gente se encontrou em eventos, em encontros de contadores de histórias, e, enfim, acho que a admiração sempre recíproca, né, Emiliano, um pelo trabalho do Uhum. outro, e Uhum. sempre trocando, né, muito. Mas É. acho que foi ali durante o período da pandemia que a gente conseguiu de fato, porque como também aumentou, né, essa oferta e essa possibilidade da gente desenvolver esses trabalhos online, que a gente começou a ministrar uma oficina juntos. Foi um projeto que chamou Ateliê de Histórias,
A gente trabalhou com um grupo durante 6 meses. E depois tivemos, né? Depois da pandemia, tivemos a oportunidade de também oferecer formações presenciais aqui para o SESC de Santa Catarina, que foi muito bacana também. E sempre tem, né, essa demanda das pessoas de também participarem de cursos gravados, que possam fazer assim, cada um no seu tempo. E já era um desejo nosso, né, montar esse trabalho. E aí, então, no ano passado, a gente se dedicou aí a gravar, né, muitas aulas sobre a contação de histórias. E aí a gente tem feito algumas lives, tem feito, né, alguns eventos abertos. E aí, assim, a gente vai continuar divulgando esses eventos também lá no nosso grupo. Então, né, podem continuar aqueles que quiserem lá, depois que a gente segue aí com essas divulgações. E aí, então, a gente tem esse curso, né, que chama, então, O Poder de Contar Histórias, que é um curso que a gente tem 15 aulas gravadas e tem também alguns encontros presenciais, não, né? Na verdade, online, ao vivo, síncronos, né, como a gente chama. É, E aí, a gente tem dois encontros em grupo. O primeiro deles vai ser no dia 31 de março. E a gente tem também uma mentoria que faz parte dessa formação. Então, é uma formação bem completa. E eu já vou dizer aqui hoje, já vou dar uma pistazinha antes da gente começar com as nossas 7 dicas, que, claro, né, a gente resolveu dar um desconto para quem tiver interesse de entrar nessa formação. Mas aí depois a gente conta mais para frente, né, Emiliano? O Uhum. pessoal aqui Isso está aí. querendo saber das 7 dicas fascinantes para contar histórias. Para começar, não sei. Será que a gente podia cantar uma música, tocar uma música? Eu trouxe um violão aqui por acaso. Ah, que É. bom! Aham. Então, pode ser. Acho que uma música chamada Meu Cavalinho é do Rubinho do Vale, né? Que tem muita música voltada à cultura popular. E essa canção é mais ou menos assim. Meu cavalinho é ligeiro igual o vento. Meu cavalinho já me deu muita alegria. Meu cavalinho é igual o pensamento, tá sempre em movimento e se chama ventania. Meu cavalinho é igual o pensamento, tá sempre em movimento e se chama ventania. Ilaie, la, laie, ilaie. Ilaie, la, laie, ilaie. Meu cavalinho é ligeiro igual o vento. Meu cavalinho já me deu muita alegria. Meu cavalinho é igual o pensamento, tá sempre em movimento e se chama ventania. Meu cavalinho é igual o pensamento, tá sempre em movimento e se chama ventania. Ilaie, la, laie, ilaie. Ilaie, la, laie, ilaie. Aqui, do meu cavalinho, passo para a música Meu Coração de Putri. Hum. O meu coração voou pelo céu, subiu a vapor e desceu de papel. Trouxe uma lembrança na aba do chapéu, uma rosa e um cravo e um favo de mel. O meu coração voou pelo céu, subiu a vapor e desceu de papel. Trouxe uma lembrança na aba do chapéu, uma rosa e um cravo e um favo de mel. A gente começar a nossa noite. Ah, muito bom. E depois de ouvir essas duas músicas, o que que vocês acham de ouvir uma história? Uhum. É uma história, gente, bem curtinha.
Eu adoro histórias curtas. E essa história é a história do mestre e o aprendiz. Então, tinha um mestre que estavam assim muitos, né, mestres, discípulos em um mosteiro e eles trabalhavam muito durante o dia. Tinha um dia assim muito pesado. Mas no final do dia, quando eles se reuniam assim para jantar, o mestre, antes da janta, costumava contar uma história. Os aprendizes gostavam muito de ouvir as histórias, mas um dia, um deles levantou assim a mão e disse: Mestre, eu aprecio muito as suas histórias, mas eu preciso dizer que tem algumas assim que eu não consigo entender, não consigo entender as histórias que você conta. O mestre deu uma olhadinha assim para o lado e ele estava com um pêssego na mão. Aí ele disse assim: Ah, eu tenho um pêssego aqui. Você gostaria de comer um pêssego? E o aprendiz disse: Claro, gostaria sim, obrigada. O mestre disse: Bom, já que eu estou aqui com pêssego, eu podia descascar o pêssego para você. E o aprendiz disse: Ai, sim, puxa, muito gentil da sua parte, obrigado. E o mestre disse: Bom, já que eu vou descascar o pêssego, acho que eu podia também picar ele em pedacinhos assim para ficar mais fácil para você comer. Ai, boa ideia! Maravilha, disse o aprendiz. Bom, já que eu vou descascar, picar, quem sabe eu também mastigo esse pêssego para você? Ah, não, mestre, não precisa, não, pode deixar que eu mesmo mastigo. Aí o mestre disse: Ah, pois é, a mesma coisa acontece com as histórias. E aí, já que a mesma coisa acontece com as histórias, talvez a mesma coisa aconteça também com essas 7 dicas fascinantes para contar histórias. A gente vai trazer as dicas, mas acho que cada um vai ter que fazer esse trabalho aí de olhar para essas dicas, de descascar essas dicas, né? De cortar, separar, de repente se tem algum pedacinho ali que não está muito bom, que está meio estragadinho, ou que de repente a gente não quer comer. E principalmente, né, fazer esse trabalho de mastigar para que isso possa ser absorvido assim de uma boa maneira. Faz muito sentido, Felícia. Muito sentido. A gente podia começar então, não poderia? Claro, as 7 dicas. Olha só, a Elizabeth está falando aqui que o som está meio ruim. Deixa eu ver, fechando. Na verdade, quase todos os microfones aqui estão fechados. Deixa eu ver se tem mais algum aberto aqui, para ver só se melhora um pouquinho, gente, o som. Tá todo mundo ouvindo bem? Deixa eu ver. Acho que de resto aqui eu fechei aqui os microfones, os todos, então tá todo mundo com o microfone fechado agora, só eu e o Emiliano com o microfone aberto. Tá ok Tá. o som? Eu ouço bem também. Então tá bom. Perfeito aqui. Ah, então tá. Tatiane também dizendo que tá ok. Então, gente, a gente preparou depois um pequeno resuminho dessas dicas que a gente vai passar lá no grupo também, tá? Então, a Elizabeth disse que melhorou. Que ótimo. Então, tá bom. E a primeira dica, então, né? Fascinante para contar histórias. Olhem só. A primeira dica é comece. Parece meio óbvio, né? Comece. Mas familiarize-se com a arte de contar histórias. Então, faça o que vocês já estão fazendo aqui hoje, né? Vindo para essa aula, ouvindo sobre contação de histórias e não apenas ouvindo, né? Lendo, pesquisando sobre contação de histórias, mas especialmente ouvindo histórias contadas por contadores.
percebendo, prestando atenção, percebendo aquilo que chama a atenção de vocês. O que tipo de coisa que vocês gostam quando ouvem uma história? Que tipo de histórias que chama mais a atenção de vocês? O que vocês acham que funciona e o que não funciona? Então, a gente, aos poucos, né, se familiarizando com a arte de contar histórias. E aí, quando falo em arte de contar histórias, acho que é bem importante aqui a gente frisar isso, né? Que contar histórias é uma arte. E como tal, nós devemos nos preocupar mesmo, né? Em tratá-la como arte, nos preparar para contar bem uma história, para conseguir nos conectar com as pessoas e trazer, né? Fazer essa atividade de um jeito que seja envolvente, de um jeito que seja atrativo e também de um jeito que seja prazeroso. Ah, legal aqui, ó, a Juliana contando. Quem me fez encantar por contar histórias foi o Emiliano. Legal. Sei que muitos de vocês aqui, né, a gente perguntou lá no nosso grupo, quem que já contava histórias. A grande maioria aqui disse que sim, né, que já conta histórias no seu dia a dia. e, e que quer, né, também aprimorar, mas quem está começando também, quem ainda não teve essa oportunidade de contar publicamente uma história, digamos assim, porque é claro que a gente conta histórias o tempo todo, né? Das coisas que nos acontecem, das coisas que a gente escuta, das coisas que a gente ouviu falar, das coisas que a gente vê também. Tá, o teu microfone tá fechado, Emiliano. Muito bom. Isso, coisas que a gente ouviu falar. E você colocou aqui, né, Felícia, esse tópico, né? Familiarize-se, né, com essa arte, né? E quando a gente pensa nesse termo, nesse verbo, familiarizar-se, né? Logo vem também essa palavra na minha cabeça, família, né? E família, eu nem estou pensando também só os membros da nossa família, mas já que a Felícia está nos instigando a começar, às vezes pegar um membro da família, um filho, um neto, os sobrinhos, por exemplo, e colocá-los para ouvir uma história como uma espécie de um laboratório, sabe? Assim, experimentar. Já que a gente está começando, é uma ótima possibilidade, né? Eu sempre penso, a gente vai às vezes para. Quando a gente está na escola contando histórias, quando a gente é professor, né? As crianças, elas são um público assim, elas são obrigadas a nos ouvir, né? Enquanto professores, né? As crianças são obrigadas a nos ouvir. Isso vai nos ajudando a nos moldar enquanto contadores de histórias, né? Porque elas vão dando aqueles sinaizinhos do que funciona, o que não funciona, quando o riso fica mais solto, né? Quando elas franzem a testa. Então, é uma oportunidade enorme de começar, né? Tendo um público, né? Por isso, familiarizar-se é pegar a família também para fazer isso, ou a vizinhança. E também, Felícia, que legal, né? Essa dica, eu acho, porque do comece, né, esse verbo no imperativo, comece, porque a gente aprende fazendo as coisas, né? Aquela questão do vou andar de bicicleta, né? Se a gente não começa um dia, a gente cai um tombo, né? Assim, É. precisa, né? E eu tenho uma história para contar sobre isso. É? E eu tenho uma experiência para contar, né? Isso porque é isso, a gente não sabe, né? Andar de bicicleta sem começar a aprender a andar e cair talvez algumas vezes, né? E eu gosto sempre de comentar nos cursos que quando eu comecei a contar histórias, eu era muito jovem, assim, quando fui fazer o primeiro curso, eu tinha 17 anos, estava bem no comecinho da faculdade, e soube de um curso de contação de histórias com o Celso Sisto,
que foi uma pessoa que morou aqui durante alguns anos em Florianópolis, né? Ele foi um grande contador de histórias e, e aí eu era muito tímida e me cobrava muito. Não sei se alguém aqui tem essas características também de ser tímido, de se cobrar muito, uma coisa bem comum. Mas eu era assim, ainda aliado ao fato de que eu era bastante jovem, né? E aí fui participar de um grupo de um curso de contação de histórias, então. E no final das aulas a gente tinha que apresentar a história. E aí eu fui contar uma história que chama O Cabra Cabresce, que é um conto popular português, que é uma história que está no meu repertório até hoje. E tinha ensaiado, tinha me preparado, né? Tava lá. Mas, gente, na hora que eu fui contar, assim, que eu fui me colocar diante do público, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que eu comecei a chorar. E o Celso Sisto foi muito acolhedor comigo, né? Disse: Ah, eu acho que tu te cobra muito. E porque me faltou a palavra que eu tinha que começar a história, sabe? E aí, depois que eu soltei um pouco aquela tensão, aquele nervosismo que de uma certa forma eu mesma tinha me colocado, né? Eu me recuperei ali, claro que também com esse acolhimento dele, eu retomei e comecei ali a contar a história sem tanto nervosismo. E claro que é uma coisa que a gente, quanto mais a gente vai fazendo, né, essa atividade, mais a gente vai se sentindo à vontade e vai podendo desenvolver isso. Mas talvez se eu não tivesse passado por aquele momento de ficar tão nervosa, né, talvez eu não conseguisse chegar em outros momentos também. Então a gente tem que ir enfrentando e passando por todas as etapas, né? E caindo aí dessa bicicleta e se fortalecendo cada vez mais até se sentir o mais possível à vontade. E Ah, será que nós temos aí uma segunda dica também para contar histórias? tem, Felícia. Só queria dizer mais uma coisinha disso que estavas comentando, assim, né? Do começar, né? E também tinhas contado a história do pêssego, né? Que a gente precisa descascar, cortar, mastigar, né? Digerir esse pêssego, né? Assim também funciona com a arte de contar histórias, né? Tem coisas que os outros não podem fazer pela gente, que é a gente que vai fazer mesmo, né? E aí, eu lembrei também, por exemplo, de um outro exemplo, que nem a natação, né? Por mais que a gente lesse livros sobre técnicas de como nadar, que seria muito bom se pudesse aprender só lendo livros, na hora que a gente cai numa piscina, se a gente não praticou, né, as braçadas e as pernadas e tudo mais, a gente vai afundar, né? E que bom quando a gente pode, então, se colocar numa situação de experimentar, né? De começar, né? E pedir para pessoas nos assistirem, nos derem um feedback também. Eu acho que isso só faz com que a gente cresça e amadureça, né? Nesse universo tão bonito. E você tinha perguntado se há mais uma dica, Felícia? Ah, sim, a segunda dica. Ah, tá bom. A segunda dica que a gente achou muito importante falar é assim: encante-se. Encante-se, isso mesmo, no reflexivo, encante-se. Escolha uma história que você gosta. Porque eu tenho uma missão, assim como contador de histórias, que eu sempre quero encantar o meu público, né? Com as histórias que eu conto. Eu acho que todos os contadores querem encantar, né? Com as palavras, com o seu jeito de contar, né? Mas a gente está sugerindo que você se encante antes de encantar os outros. E como fazer isso? Primeiro, escolhendo uma história que te encante, uma história que você goste de contar, né? A gente está falando de coisas iniciais, né? Tem alguma história que você ouviu, ou que assistiu alguém contar, ou que você leu em algum livro, né? Ouviu quando era lá na escola um aluno, uma aluna, né? Ou talvez uma história que não saia da tua cabeça já de muito tempo e você tem muita vontade de contar, né? Que tal? Que tal começar por essa história, né?
Talvez você nem lembre mais a história toda, mas você lembra um pouquinho de como ela se classifica, se era uma história engraçada, uma história que mexeu contigo. Você gostou dela porque te fez rir, porque te emocionou, porque te deixou talvez mais reflexivo, reflexiva sobre a vida, porque falava de aventuras e você gosta de aventuras, porque tinha um recurso ali que você achou muito legal no meio da história, uma música. O que que te pegou naquela história? Como é que ela te capturou? Tentar lembrar disso, né? E para poder recontar essa história, recriá-la. Tudo aquilo que você sentiu, tentar agora canalizar por meio de você essa história, né? E contar para alguém, né? Às vezes é um caos, às vezes é uma história de animais desengonçados que sabem falar, porque nas histórias os animais falam, é tão legal, né? Na vida real também alguns falam, né? Com a gente. Bom, será que eram histórias de pessoas atrapalhadas que se desviaram do caminho, né? E fizeram a maior confusão? Histórias, né? Será que era uma história de susto? Uma história de superação? Uma história que te inspirou muito, né? De um personagem que entrou numa história de um jeito e saiu de outro jeito. Então, tenta encontrar essas histórias que te inspiram, que mexem contigo, né? Para contar essas histórias. Talvez de um rei, de uma rainha, dragões, monstros, histórias que te levem para o mundo da fantasia, né? A Felícia e eu combinamos de a gente sempre trazer exemplos, né, Felícia? E aí, assim que ela contou esse exemplo da primeira vez que ela contou uma história, né? A gente está falando de começo, né? E que ela teve que chorar, né? Colocar para fora essa emoção toda e foi acolhida, né? Pelo professor dela de contação de histórias, nosso saudoso Celso Sisto. Eu também lembrei aqui de um exemplo, de um livro que eu acho que foi um dos primeiros livros assim, que eu vi alguém teatralizando. É esse livro aqui, ó. O Grande Rabanete, da Tatiana Belinque, né? E a editora, no caso aqui, é a Moderna, e o ilustrador é Claudius, né? Tatiana Belink, né, que também já partiu, foi para o andar de cima, mas deixou um legado de histórias muito legais, né? Bom, e na época, a minha irmã, que, né, até foi mencionada aqui, né? A Juliana falou, ela dava aula para educação infantil e ela teatralizou essa história do grande rabanete, que é uma história acumulativa, né? Resumidamente, é um vovô que planta uma semente de rabanete, o rabanete fica enorme, cresce muito, e quando o vovô vai tentar tirar o rabanete da terra, o rabanete não sai. Não sai, não sai, não sai. Aí ele chama a vovó. Os dois juntos tentam tirar o rabanete e não sai. A vovó chama a neta. Os três tentam tirar o rabanete, não sai. A neta chama o totó chama o gato chama o rato, e todos juntos, no final, conseguem tirar o rabanete da terra, né? Mas eu vi as crianças se divertindo tanto com essa história, tanto, que eu pensei, eu também quero contar essa história, porque, pelo visto, as crianças gostam do texto dessa história, daquilo que elas visualizam da história, né? Então, foi uma história que eu gostei muito quando eu assisti o Teatro das Crianças, e pensei, essa eu quero aprender para contar. E era uma época que eu também já fui um pouco mais jovem, eu caía no chão, eu me jogava no chão. Olha, a gente faz cada coisa, né? A gente se atirava no chão, as crianças gostavam tanto daquela aventura eu era o vovô, né? E gostavam muito dessa dinâmica, né? De representar a história. Mas a gente não precisa sempre fazer isso, é claro, né? Enfim, eu queria só dizer que essa primeira história dessa classificação de histórias acumulativas, que vão acumulando personagem após personagem, e eles sempre são retomados, eles sempre voltam para a história, né? Me fez escolher muitas outras histórias que nesses 17 anos de contador de história, que hoje fazem parte do meu repertório, de histórias infantis. Porque, por causa dessa história, depois eu escolhi outras histórias. Por exemplo, Qual o Sabor da Lua, que também é uma história que vai trazendo elemento, mais um, mais um, mais um.
né? E é uma história infantil muito linda que os animais escalam um em cima do outro para pegar um pedacinho da lua e saber qual é o gostinho dela. Essa daqui, outro exemplo, bem lá no alto, uma outra história que os bichos têm que subir um em cima do outro para conseguir pegar um bolo que está aqui na janela de uma casa bem alta, né? Uma delícia de histórias. Gente, e também o Camilo com Milão, que também tem personagens que são repetidos e repetidos, repetidos, repetidos. Quer dizer, olha como isso influenciou, né? Assim, como isso enriqueceu o meu repertório de histórias infantis, né? E agora, Felícia, tu que és também terapeuta, depois uma hora eu tenho que falar contigo à parte. Eu acabei de perceber que todas as quatro histórias falam de comida. Isso deve ter alguma coisa muito séria com o meu contador de história. Depois tu me atende, Felícia, por favor. Tá bom, depois. Ai, muito bacana isso, né, gente? Porque também as histórias que a gente escolhe tem muito a ver, claro, né, com as nossas preferências, mas muitas delas também foram moldadas pelas nossas experiências como crianças e de quem também nos contou histórias. E eu também quero dar um pequeno exemplo aqui. Eu passei muito tempo, eu fui a primeira neta dos meus avós, né? Então, eles eram bem jovens, eu passei bastante tempo com eles. E o meu avô, especialmente, ele gostava muito de fazer, assim, perguntas, e contar histórias, sempre com esse viés, assim, de fazer pegadinhas ou de querer me enganar, né? De fazer aquelas perguntas aí que vocês devem ter ouvido também, né? O que que pesa mais? 1 quilo de pluma ou 1 quilo de ferro, né? Sempre com essas brincadeiras assim. E, e eu percebo, né, que grande parte das histórias que eu escolho para contar são histórias que falam de um personagem que vence, né, os seus dilemas a partir da inteligência. Então eu consigo reconhecer que isso tem a ver com a minha história também, e com essa memória afetiva, de ouvir, né, de ter esse contato com meu avô que me estimulava isso. Então, né, um convite também para cada um pensar aí dentro da sua experiência, enquanto ouvintes de histórias, especialmente, né, na infância, quem que contava essas histórias e que histórias, que tipo de histórias, como o Emiliano bem falou antes, né, que tipo de histórias que vocês ouviam quando crianças, quando jovens, enfim, talvez alguns tenham ouvido mais como adultos, não importa, né? E às vezes pode ser assim, gente, uma história que o pai contava, uma história do trabalho, né? Pode ser uma cantiga. Quando a gente fala em história, a gente está pensando nesse arsenal mais amplo. E aí também, né, pode com certeza trazer algumas pistas de possibilidades de encantamento e de encontrar aí essas histórias para se encantar e para poder encantar outras pessoas também. Vamos para a terceira dica? Vamos. Então, a terceira dica, gente, é envolva-se. A gente foi escolhendo verbos assim, né? Pequenas palavras aí ou frases para cada uma dessas dicas. Então a gente já começou, a gente já se encantou, agora a gente precisa se envolver, a gente precisa se entregar para esse movimento com as histórias. E aí não dá para ter pressa, né? Contação de histórias e o tempo acelerado não combinam. A gente precisa ter esse tempo que não por acaso é chamado de tempo do era uma vez, né? Tempo do era, que é um tempo diferente do tempo cronológico. É um tempo em que a gente não pode estar pensando no que vai acontecer depois, ou nos horários que a gente, né, nas coisas que a gente tem que resolver, ou nos boletos para pagar, não dá. É um tempo de entrega e ao mesmo tempo e é um tempo que ao mesmo tempo, né, ele pode se dilatar. Então, às vezes a gente conta uma história de 1 minuto, 2 minutos, mas se a gente se entrega para aquilo, aquela história pode nos dar a impressão de que era 30 minutos em vez de um. Ou às vezes o contrário, né? Às vezes é uma história longa
que a gente estava ali tão absorvido ouvindo a história que ela passou num piscar de olhos, né? Então, isso tem a ver com esse envolvimento, com esse relacionamento que a gente cria com a história. Então, a gente não pode ter essa pressa de escolher a história, de pensar em como contá-la, né? De se preparar para contar essa história, encontrar um jeito de contar essa história que faça sentido para a gente. E, ao mesmo tempo, também a gente precisa pensar nesse momento em que eu vou chegar para contar a história, seja onde for, né, gente? Seja com que público, em que ambiente for. Pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser num palco, né? E aqui a gente sabe que cada um vai contar histórias em ambientes e situações diferentes. E nenhuma delas é mais importante ou melhor do que a outra, né? Acho que o importante mesmo é que o mundo esteja aí povoado de histórias e que a gente possa inserir essas histórias no dia a dia. Então, quando a gente vai começar a contar uma história, a gente também não pode ter essa pressa de chegar para o nosso público e imediatamente começar a despejar a história como se fosse uma, né, uma metralhadora de palavras. Não, a gente precisa ter Ai, esse tempo de chegar, de se conectar com as pessoas, também, né? Pode ser mesmo no ambiente virtual, é de olhar. Eu estou olhando aqui para a câmera, mas ao mesmo tempo estou aqui fazendo esse exercício também de olhar para vocês e de alguma forma a gente está conectado também. Então, é a partir do olhar que a gente cria também essa conexão com o público. Então, não dá para chegar assim de qualquer jeito, né? Eu preciso me colocar, eu preciso chegar, eu preciso estar aqui e aí sim me conectar e começar essa história. Então, vocês viram que antes de começar a contar a história, né? Aquela pequena história do aprendiz e do mestre, a gente cantou duas músicas, na verdade. A gente não, o Emiliano, né? Cantou e tocou duas músicas. Então, essas pequenas formas que a gente também usa para se conectar com as pessoas e para criar esse envolvimento. E aí, quando a gente vai deixando também a história reverberar dentro de nós, às vezes a gente está parado assim lá no ponto de ônibus ou está lá no trabalho e de repente acontece alguma coisa e a gente pensa, nossa, isso aqui também aconteceu na história. Aí a gente lembra de uma cena da história. E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente conta a história que for, né, gente? Pode ser a história mais inverossímil dentro da lógica do mundo é, concreto, mas se eu conto com base na minha experiência, nas coisas que eu já vivi, eu não preciso ter vivido exatamente a mesma coisa, mas se eu vou falar de um momento que tem um susto na história, se eu me conectar com um momento em que eu me assustei, isso vai ter muito mais verdade, né? As pessoas que estão me ouvindo, elas vão entrar muito mais, elas também vão se envolver muito mais com aquilo que eu estou contando. Então, a gente passa muito mais veracidade. E esse é um ponto fundamental também para o contador de histórias. Ele precisa acreditar naquilo que ele está falando. Que joia, Felícia. Quanta dica dentro de uma dica. É. E sabes que você usou esse verbo envolver-se, né? E criar um relacionamento também, né? Sabe, eu também fiquei pensando, é como quando a gente se envolve e tem um relacionamento com uma outra pessoa. Assim, né? A gente meio que mergulha no mundo dessa outra pessoa, né? A gente passa a conhecer melhor a outra pessoa e também automaticamente de si, né? De si próprio, né?
E a história, geralmente, ela está assim, ou na oralidade, né? A gente ouviu a história, ou ela está num texto, né? Ou ela está nas ilustrações, né? Então, dialogar e conversar com esse texto é algo que também faz com que a gente se envolva, navegar pelo rio da narrativa, vamos dizer assim, né? Dançar um pouquinho com essas palavras que o texto nos oferece, porque para a gente se envolver com ela, tem tanta coisa que o texto nos dá, né? Ele vai nos falando assim do tempo em que aconteceu, seja o tempo suspenso do era uma vez. Ele vai dizer quem estava ali naquele era uma vez, se era um rei, se era um menino, se eram dois irmãos, né? Ele vai trazendo um espaço geográfico, né, para a gente dizer, olha, tudo isso o texto vai te oferecendo. Então ele pede, ele convida a gente a se envolver a história, né? Nos pede para a gente se envolver com ela e mergulhar aí, né? Nesse universo tão rico, né? Que as palavras, que o enredo, né? Nos oferece. Então, envolver-se a sentir a história também, né? Ler, sentir ela, conversar com ela, né? Perguntar para si mesmo o que você quer me contar? Ou história, o que você quer me contar? Né? Estou me envolvendo contigo. Você está com alguém, você quer saber o que você quer falar para mim? O que você tanto quer, né? Então, é bom entrar nos personagens, né? E sentir a história no corpo da gente, né? Como num relacionamento mesmo, né? Uma dança com as palavras, com a narrativa, com o ritmo da história. Uhum. Assim a gente torna ela viva, né? E consegue se relacionar. Maravilha. Emiliano, só Hum. Ah, tá. Aqui o André Luiz, ele perguntou das histórias que tu citou antes, o Grande Rabanete, o Sabor da Lua, Camilão, Aham. Camilão, e teve mais alguma? Isso. Teve também essa daqui chamada Ah, bem Bem lá no Lá alto. no Alto. Vou botar aqui É, também no chat. Aham. isso. É da Suzane Strasser. Tá? E aí a editora é a Companhia das Letrinhas, Bem Lá no Alto. Uma delícia de história também, vai se encantar. Acho que a gente já encontra esse livro nas bibliotecas também, talvez até das escolas, assim, né? De novo, é o estilo acumulativo. Uhum. Nossa quarta dica. Bom, já que a gente começou, né? A gente se envolveu com a história. Aí uma quarta dica é que a gente seja a gente mesmo. A dica é assim, ó, no imperativo, seja você para contar essa história. Use o que você tem, né? Porque muitas vezes já me aconteceu também assim de eu querer ser o outro para contar aquela história, como se eu tivesse que imitar alguém para que a história pudesse sair boa, porque a pessoa contou de um jeito, eu queria contar igualzinho o jeito daquela pessoa. Mas depois eu fui perceber que não se trata disso, que cada um, que cada uma, que cada pessoa é uma pessoa. Cada ser humano traz consigo as suas experiências prévias, né? É, as suas vivências e também as suas habilidades, né? Tem gente que, por exemplo, gosta de pintar. Tem gente que gosta de costurar, de desenhar. Tem gente que gosta de ser palhaço. Tem gente que gosta de vestir uma roupa diferente ou de fazer uma roupa, né? É, pessoas que fazem, que tocam flauta doce, por exemplo, são habilidades, né? Que as pessoas aprenderam em algum momento da vida, né? Ou já nasceram, talvez com algum tipo de habilidade assim. E você pode também utilizar isso nas suas contações de histórias, né? Para dar, às vezes, para a história aquela carinha que também é sua, né? Eu toco violão, por exemplo, eu aprendi de pequeno e não toco lá muita coisa, mas já me ajuda para, às vezes, musicar a fala de um personagem, ou entre uma história e outra, quando eu quero fazer uma conexão entre as histórias, eu canto uma música que tem a ver,
ou como a Felícia disse, para preparar um momento, para a gente se engajar com o público, com a plateia. A gente canta uma música e as pessoas se permitem um pouco mais adentrar a história, né? Elas se soltam um pouquinho mais. Não é assim também com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? Então, é legal a gente apostar em quem a gente é. E eu fico pensando, né? Nós somos tantos habitantes na face da Terra, né? Mas cada um tem um timbre de voz diferente, cada um tem uma expressão facial diferente, cada um tem os trejeitos diferentes, o jeitinho de ser, de falar. A gente nunca vai encontrar alguém exatamente igual a gente. Que lindo isso, né? Nossa, quanta criatividade de quem nos criou. Pensem bem, que especial, né? Nossa voz, por exemplo, são duas cordas vocais que ficam vibrando e elas emitem o som que elas emitem, né? Esse timbre de cada um, né? Que riqueza cuidar da nossa voz, né? Como professor, como profissional, né? De todas as áreas, né? Mas então, passe a gostar da sua voz, por exemplo, né? Porque é sua. Faça bom uso dela, né? E então, quantas coisas que a gente tem que são únicas, tá? E que a gente pode despertar cada vez mais, se observar cada vez mais e ser feliz com quem a gente é, né? E com aquilo que a gente tem, né? Dizer, olha, eu estou de bem com tudo isso, como eu sou, porque é muito legal, né? Às vezes a gente vai para uma escola contar uma história que as crianças já conhecem. Aí a gente começa a contar a história ali, aí fala um pouquinho diferente, aí as crianças assim, ó, mas a Pro conta diferente. Quer dizer, o que vale é a versão da professora. A, a gente também se prepara, às vezes vai contar, mas a palavra, assim, ó, é da mestra, é da professora, ela que sabe a versão certa da história. E a gente fica, não, tá, tudo bem, né? Porque é isso, né? É legal quando você confia e acredita que você é um ser único, né? E que você pode contar uma história como nenhuma outra pessoa vai contar, né? E é aquilo que a Felicia ia dizendo antes, a gente tem que se familiarizar, porque você aprende uma história e você dá a sua cara, o seu rosto para aquela história. Você dá os seus gestos, a sua voz, nossa, é incrível como a coisa vai se edificando assim, quando a gente permite que isso aconteça, né? E Então, eu acho isso. Sim, Felicia. não, e ia complementar assim que nesse sentido, né, não existe um jeito único e correto de contar histórias, né? Cada um vai encontrar dentro dos seus registros. E uma outra coisa para complementar, e se seja você, acho que também não brigue com o seu jeito de ser, né? Então tem pessoas, por exemplo, que são mais expansivas, que falam mais com as mãos e que têm gestos maiores, que gostam de ocupar mais o espaço, que gostam de usar, de repente, roupas mais chamativas e brincos grandes, né? É, então, a gente pode levar tudo isso. Se, por exemplo, eu ouvir, não, tem que contar a história sentado, tem que contar a história com gestos comedidos, isso não vai combinar, não vai conversar com aquilo que a pessoa é. Então, leve sim todo esse seu jeito, esse seu encanto pessoal. Claro, a gente pode aprimorar, de repente, como usar esses gestos expansivos da melhor maneira possível e para que seja cenicamente bonito. Da mesma forma, se eu sou uma pessoa mais contida, falo mais baixo, talvez o meu lugar de contar seja num lugar com as pessoas mais próximas e não com um grande público. Então, a gente também ir fazendo essas adaptações, nos conhecendo, né? Como tu falou mesmo lá, familiarizando conosco mesmos e trazendo isso como uma potência e como um presente para o outro, né, para o nosso público, porque contar histórias fundamentalmente é isso, é oferecer um presente. Tem uma contadora de histórias aqui de Florianópolis, uma atriz que chama Margarida Baird, que ela fala, né, que contar histórias é dar o melhor que a gente tem no coração. Eu acho que é muito isso, né? É oferecer esse presente para as pessoas que estão ali compartilhando conosco naquele momento. Sejam elas Ah, crianças, jovens, adultos, né, gente? Aqui
pensando que a gente não está falando só em crianças, mas nós podemos contar histórias para todas as idades, né? Que joia, Felícia. É isso. É isso que a Margarida, né, disse assim. Até me veio na cabeça esse exemplo também de quando a gente prepara um alimento, uma comida para alguém, né? Que a gente quer que aquela pessoa tenha uma experiência muito boa de degustação, né? De provar aquele alimento. A gente capricha, né? A história também você vai colocando ingredientes, e aqui a gente fala da sua voz, dos seus gestos, né? Você vai montando um prato saboroso, né? Às vezes não tem uma receita fixa, né? Mas tudo esse afeto, né, o melhor que você pode oferecer, vai proporcionar uma comida que caia bem no estômago, que haja uma boa degustação, uma boa digestão também, que a pessoa fique relembrando aquela história depois, né? Isso é tão enriquecedor, né? E só queria também dizer assim, às vezes, você vai dizer Felícia, Emiliano, mas é que eu sempre apreciei aquelas pessoas que contam histórias usando, sei lá, tecidos, né? Vamos dizer, eu vi lá uma pessoa contando com tecidos. Eu também não sei fazer nada de tecido, eu não sei costurar. Mas a gente conhece, às vezes, uma artesã, um artesão que saiba trabalhar com tecidos. O que que a gente faz? Uma parceria. A gente diz, será que, olha, eu tenho uma ideia aqui na cabeça. Eu queria tanto fazer essa história aqui, ó, mas eu queria fazer ela mais visual, eu não queria contar só com palavras. Você que trabalha bem com feltro, será que você me ajudava a fazer uns bichinhos assim, ou que eu pudesse colar aqui no feltro para que os animais fossem ficando um em cima do outro, né? A pessoa pode dizer, posso te ajudar? Você vai cobrar muito, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma permuta, né? E às vezes na escola tem um colega que saiba fazer trabalhar com cartaz, com giz de cera. Eu não sei pintar muito bem, mas a minha irmã pinta muito bem com giz de cera. Então, às vezes eu peço, Karina, Carmen, me ajuda a fazer isso. Elas tiram um tempo e ajudam, né? Então a gente pode, a gente vai se ajudando, né? É o que você tem e também um pouquinho o que você não tem e pode pedir para o outro também, mas principalmente o que você tem, né? Sua voz, suas particularidades, né? Suas peculiaridades, né? E aí, gente, assim, falando um pouco de quem você é, de quem cada um é, por exemplo, sempre que eu vejo a Felícia contar histórias, né? Já vejo ela quando ela vem aqui para Brusque, quando eu vejo ou a gente apresenta junto, ela sempre usa uma flor no cabelo muito grande, bonita, né? Ou às vezes bota aqui, né? São coisas que são da Felícia, né? Contadora de histórias, né? E aí eu pensei também, eu como Emiliano, eu me identifico muito com chapéus, né? Aí eu tenho vários tipos de chapéus, assim. Quando eu vou num lugar, né, numa dessas lojas que vendem esse tipo de coisa, aí eu gosto de comprar um chapéuzinho e eu uso também, porque as crianças gostam também. E eu gosto muito de contar histórias que tem um galinha. Tem algumas histórias no repertório que tem galinha. Aí vejam só, aí fiz uma camisa de gola e adivinha qual é a estampa? Né? Então, tem aí galinha né, na minha vida pessoal, porque a gente tem um galinheiro que traz de casa, mas também. E também sou uma pessoa que gosta muito de usar colete, né? Isso é uma peculiaridade minha. Eu gosto, me sinto bem como contando histórias com um colete, né? Esse aqui, então, é um colete azul claro, com botões. Eu tenho um outro amarelo com botões coloridos, né? Então, é, os coletes, né? E muitas vezes as crianças veem a gente chegando na escola com essa maleta aqui, ó. Essa maleta que é muito bonita, né? Que eu ganhei de presente. Foi num aniversário, né? De uma professora. E aí eu uso ela e sempre tem um elemento surpresa aqui dentro. As crianças não sabem. Mas tudo isso diz muito do Emiliano. Aí, querendo dizer assim, ó, eu fui descobrindo também o que faz parte do Emiliano contador de histórias. Claro, as crianças ajudaram a moldar isso, mas experimentando aquela coisa do comece e faça, você vai percebendo com o que você gosta mais de trabalhar, né? Como a Felícia disse, você é mais expansivo, vai andando para cá e para lá. Você é mais introvertido, pode contar história sentado numa cadeirinha, numa banqueta, como a gente conhece vários contadores, né? Então,
Vá se observando e se conhecendo, né? E seja você, né? Certamente, assim, quando você encontra, né? Quando você permite, né? Que o seu eu, ele se manifeste, né? é, Vai ficar algo muito genuíno e uma história que vai agradar a todos, tá bom? E lembrando, né, que esse seja você também vai se transformando com o tempo. E aí a gente já engata aí na nossa quinta dica, que é aprimore-se. Então, claro, a gente vai ser vamos ser nós mesmos, mas também nos acomodar naquilo que a gente já tem, né? A gente vai também buscar se aprimorar e ir além daquilo e aproveitando aquilo que nós já temos. Então, de novo, né, falo da questão de que a contação de histórias é uma arte. Então, a gente busca esse aprimoramento pensando que contar histórias é uma experiência estética. Então, tudo isso que o Emiliano foi trazendo, né, de de criar esses elementos, de buscar esses elementos que não precisam, né, gente? Não precisa todo mundo aqui atrás de uma mala, de um colete, de um chapéu, ou de uma flor, ou de uma saia. Tem muitas contadoras de histórias que usam saia. Não é isso, né? Então, não pegar isso como uma regra, mas o que que dentro da minha experiência, eu como contadora de histórias, o que que faz sentido para mim? O que que eu acho bonito? Com o que que eu me conecto? Né? Como é que eu posso trazer essa experiência para que ela fique o mais bonita também esteticamente falando? E aí eu vou buscar isso no espaço que eu vou contar também, né? Vou procurar que seja um espaço limpo, né? Então, que eu não tenha, por exemplo, que eu não vou contar a história com um monte de cartazes, vou escolher justamente a parede da sala de aula, se eu for contar na sala de aula, justamente uma parede que está cheio de cartaz atrás de mim que vai desviar a atenção. Então, são pequenos cuidados que fazem diferença no resultado final. Então, eu preciso pensar toda essa experiência do contar, criando, né, essas condições para que aqueles que estão me ouvindo encarem isso como uma arte e consigam se entregar para essa arte também. Então, eu vou buscando esse aprimoramento do meu gesto também, né? O que que eu estou fazendo aqui que está demais, que eu posso diminuir, eu posso deixar mais em consonância com a história. A precisão do olhar, então, em que momentos que eu posso olhar mais para o meu público, me conectar mais com o meu público? Em que momentos que eu posso ir modulando a minha voz, né? Que eu posso, mesmo aqui no espaço virtual, né? Que eu posso também, de repente, chegar mais perto do meu público. Ou momentos que eu me afasto, que momentos da história que eu posso fazer isso, que faz sentido fazer isso. Que momentos que a história pede que eu faça esses movimentos, essas movimentações. Né? Então, tudo é um conjunto e aí, quanto mais a gente vai contando, quanto mais a gente vai treinando, quanto mais a gente vai exercitando, mais a gente vai encontrando esses lugares e essa precisão. E também das palavras que a gente está falando, né? Então, é o olhar, é o gesto, é o figurino, é o cenário, é muita coisa que a gente pode aprimorar aí, né, gente? E também as palavras que eu falo. Então, é, como é que eu posso falar as palavras para que elas cheguem de um jeito mais bonito em quem tá ouvindo? Como é que eu posso brincar com as palavras? Como é que eu posso brincar também com o meu corpo? Como é que eu posso brincar com o público que está me ouvindo, né? Bom, a voz também, né? Já falei. E pensando aqui, sim, a mala do Emiliano é linda, né? Essa ideia da mala é muito legal, né, gente, para os contadores de histórias, porque acho que o contador de histórias é esse viajante, né, que vai andando e vai colhendo histórias, e ele tem uma mala cheia de histórias para contar. Pode ser um baú também, né? São elementos muito representativos dos contadores de histórias. E teve uma vez que eu contei uma história que ela chama Bolsa.
a bolsinha, aliás, a bolsa, a bolsona e a bolsinha. E ela é uma história de lenga-lenga. Você sabe o que que é uma história de lenga-lenga? Como o próprio nome diz, assim, é uma história que fica repetindo, né? A gente fica ali enrolando as pessoas. Essa história, inclusive, ela tá num livro que chama Histórias de Enrolar. Então, é bem para enrolar, tá, gente? E aí, então essa lenga-lenga, e aí falava, né? Essa história vai falando na bolsa, na bolsinha e na bolsona várias vezes, e vai repetindo essa bolsa, essa bolsinha, essa bolsona. E, e aí eu acabei trazendo esses elementos para a história. Então, tenho, né, uma bolsa, uma bolsinha e uma bolsona. E aí vou mostrando, né, esses elementos e foi funcionando, mas eu estava assim muito insatisfeita quando comecei a narrar essa história as primeiras vezes, com o final da história, porque a história terminava e ela não tinha jeito de final. E eu contava, ainda não tinha encontrado um jeito, né? Então, quando eu falo também nesse aprimoramento, é pensar também que tudo é importante. A palavra que eu vou, a frase que eu vou iniciar a história, a frase que eu vou terminar a história, que eu preciso fechar. Então, nessa situação dessa história, teve uma criança que estava ouvindo e falou uma frase. E aí, eu disse, nossa, essa frase aí é perfeita. Então, comecei a usar essa frase que a criança falou, que inclusive rimava com o que eu queria dizer, né? Como eu estava terminando antes, e resolvi aquela questão. Então, assim, são detalhes, mas são detalhes que a gente precisa. Quanto mais envolvido a gente está com a história, quanto mais a gente está nesse movimento de experimentação, mais a gente consegue encontrar e perceber, né, esses detalhes aí que fazem muita diferença no produto final, pensando nessa experiência estética. Então, a gente precisa estar muito presente também quando conta histórias, né? E pelo horário, Emiliano, eu acho que a gente Sim, já devia, ó, pular para a sexta dica. tá bom, que está muito relacionada com o que você acabou de falar, né? A sexta dica é: divirta-se, deguste as palavras e desfrute o momento com o seu público, com os seus ouvintes, né? Quando a gente fala em público, são aquelas pessoas que estão pertinho da gente, né? Ao nosso redor, assim. É... Bom, a gente sabe que comunicar não é apenas transmitir informação, né? Mas é também criar uma experiência, uma conexão, né, com as pessoas com as quais a gente conta algo ou narra algo, né? E aí nós, enquanto contadores, contadoras de histórias, né, a gente nossa é quase um dever que a gente tem de a gente degustar essas palavras primeiro, testar essas palavras primeiro, antes de dizê-las aos nossos ouvintes, né? Quando você para degustar, né? Que imagina, você vai comer uma comida assim ali na hora do almoço, mas sabe que tem uma reunião depois, você vai nham, 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 comendo tudo muito rapidinho, de novo falando de comida aqui, né? Mas enfim, acho que é essa hora também. Você come tudo muito rapidinho e parece que chega no final do almoço e você diz, gente, eu não degustei nada. Eu paguei aqui R$ 49,99 por um prato de comida e eu comi, engoli tudo e não degustei nada. E tá tudo aqui no, né? Quando a gente degusta realmente, a gente desacelera. As coisas ganham um outro ritmo, né? A gente mastiga mais vezes porque a gente precisa daquele tempo para hum, uhum, né? Para desacelerar. Então, a gente escolhe com mais intenção, vamos dizer assim, né? E o contador de histórias que está consciente, assim, das palavras que ele entrega, ele não vai entregar uma palavra vazia. Ele não vai falar aquela frase apenas por falar, mas porque ele quer uma frase, né, que tenha significados, que conte algo, né? Que acrescente algo para aquela história, que toque, que emocione, que faça rir,
né, que faça refletir. Então, degustar é valorizar, né, esse silêncio entre uma frase e outra, é respeitar o tempo também da escuta, né? A Felícia escutou aquele menino que soltou uma frase que serve até hoje como desfecho da história da mala, malinha, malona, lá que ela conta, né? Da bolsa, bolsinha e bolsona, né? Então, imagina, olha a criança ali, né? Ouviu a história e espontaneamente deu um desfecho para aquela história. Porque ela parou, né? Ela respeitou esse tempo de escuta também. E sentir talvez a emoção que está por trás, né, do nosso texto, da nossa fala, né? Permitir que cada palavra tenha presença, né? Quando ela dita, ela vai chegar lá no ouvido daquelas pessoas. E como é que ela vai soar, reverberar lá na mente daquela pessoa, né? Então a gente primeiro tem que degustar essa palavra, provar desse prato, né? Antes de servi-lo, talvez para o outro, né? Talvez não seja do mesmo gosto que a gente tenha degustado, né? Mas vai chegar, né? De uma forma que assim o ouvinte percebe que você fez um trato, que você tratou com carinho aquela palavra, aquele texto, né? Então vem ainda nesse enunciado que a gente põe aqui, né? Divirta-se, deguste as palavras e desfrute o momento com o seu público, né? Também dizer assim que o público, os nossos ouvintes, eles não são meramente uma plateia passiva. Não é assim, eles estão lá, eu estou aqui, então eu vou tagarelar aqui, blá, 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 que nem uma metralhadora soltando palavras. Jamais, né? Jamais, jamais. É, as pessoas que estão lá, o nosso público, as crianças, eles são como que coparticipantes, né? Partícipes, eles são parceiros dessa experiência, dessa troca, né? Eles estão ali ouvindo, mas eles estão ao mesmo tempo construindo, não passivamente, ativamente construindo a história. Porque imagina, a matéria-prima da história é a palavra, né? Essa é a matéria-prima. Você lança a palavra e ela chega lá no ouvido do ouvinte, seja qual for a idade, né? É, chega lá no ouvido e aquilo vai reverberar de um jeito que a gente não tem nem ideia, às vezes, lá na cabeça do nosso ouvinte, né? Então, imagina, a nossa plateia, ela é uma parceira dessas experiências. E quando a gente tá presente, né, genuinamente envolvido, né, algo de muito poderoso acontece com o nosso público e conosco, né? O que que acontece? A gente cria uma conexão com eles, né? Eles dão baixa na guarda, abaixam a guarda, assim, sabe? Eles ficam mais, eles se identificam, né? E aí é uma transformação. Algo que poderia ser muito comum, uma fala muito comum, pode se tornar algo muito memorável, muito especial, né? Porque há essa conexão. Então, desfrutar desse momento com o público é a gente olhar nos olhos dos nossos ouvintes, perceber as reações deles também, né? A gente ajustar um pouquinho o ritmo das nossas palavras, né? Eu estou aqui empolgado um pouquinho, e também por conta do tempo, né? Mas também permitir a espontaneidade, né? Porque se a gente está à vontade contando uma história, se você como contador está feliz, está desfrutando daquele momento, por empatia, também os seus ouvintes vão se deliciar com isso, vão dar gargalhadas, eles vão se emocionar tanto quanto você, né? E já se eu estou nervoso aqui falando, às vezes quem está lá ouvindo também fica nervoso, né? Não é um pouco assim que ocorre? A gente Sim. sofre pelo outro, né? Então, é bom estar inteiro ali. E Você ia falar, também, né, Felícia? Emiliano, acho que esse estar à vontade para degustar as palavras, para desfrutar com o público, tudo isso só é possível com prática, né? Talvez a gente não vá conseguir tanto degustar essas palavras e desfrutar e brincar num primeiro momento, na primeira vez que a gente vai se apresentar, na primeira vez que a gente vai contar. Mas por isso que é importante essa questão da prática, da repetição e da nossa próxima e última dica, sétima dica, que é experimente.
Então, permita-se testar também novas formas de contar, né? Contar histórias, ela está muito, a atividade de contar histórias está muito próxima da brincadeira. Então, para a gente poder contar, a gente tem que estar muito disposto a brincar. E mesmo que a gente conte para uma plateia de adultos, a gente brinca com as crianças dentro de cada um dos adultos que estão ali conosco, né? A gente conecta com a nossa criança e conecta com a criança dos adultos também. Então, a contação de histórias é esse movimento de brincadeira mesmo, de entrega. E aí a gente pode testar novas formas, tanto em relação a buscar novas histórias, histórias diferentes daquelas que a gente está acostumado, quanto também buscar novas formas. Então, como o Emiliano comentou antes, né, é, de legal aqui, ó, a Tatiane falando que ouvi antes a história do Pinto Júnior e me diverti contigo. Também me diverti com essa história. Legal. É, mas então a gente está nesse processo, né, de experimentar formas novas também de contar. Eu acho que o Emiliano tinha comentado de buscar elementos para a história, né? Ele contou lá do Qual o Sabor da Lua. Então, se eu nunca contei com outros elementos, com elemento visual, é bacana eu também experimentar um jeito diferente. Se eu estou muito acostumada a ler para os meus alunos na sala de aula, por exemplo, que eu também faça essa experimentação de contar uma história com as minhas próprias palavras e ver como é que eu me sinto, ver o que que eu preciso aprimorar a partir daí. É buscar, né, novas formas também de contar. Eu lembrei aqui, né, de uma experiência minha durante a pandemia também. Foi um campo de muita experimentação. A pandemia, a gente teve que se reinventar, né, e pensar formas diferentes de fazer as coisas que a gente estava acostumado. E aí eu participei de um tempo, a gente tinha um coletivo de contadoras de histórias aqui em Santa Catarina e a gente fez alguns saraus. E fizemos um sarau de contos eróticos. E era uma temática, assim, que eu nunca tinha me imaginado contando contos eróticos, né? Muito acostumada, inclusive, muitas vezes a contar para crianças pequenas. Mas aí encontrei alguns textos, né? Microcontos, na verdade, textos bem curtinhos, que dialogavam, né, com essa literatura erótica, e aí contei, na verdade, li esses textos no sarau, e foi muito legal, eu gostei muito, e o público também. E a partir daí até surgiu um projeto que chama Conto de Minuto, tem vários vídeos meus lá, desse projeto lá no meu canal do YouTube, então, que eu conto ou leio esses contos assim que são de duas frases, três frases. E foi uma experiência muito diferente que eu jamais imaginava que ia dar certo, gente, contar, né, uma história tão curta. E aí depois acabei ampliando, né, para fazer assuntos variados. Mas então é só um exemplo, assim, né, de como que às vezes eu mesma, como contadora de histórias, já há muitos anos, nunca tinha experimentado contar algo erótico, por exemplo, né? Então, é isso, de repente vocês nunca contaram para uma criança pequena, experimentar também, né? Públicos diferentes, assuntos diferentes, formas diferentes. E é isso, né? Às vezes a gente precisa conhecer para gostar. Às vezes, não sempre, né? A gente precisa conhecer as coisas para gostar, experimentar, faz parte disso também. Então fica aí é, essa ideia, né? De buscar, de experimentar formas, histórias novas aí. E acho que a gente tem mais uma história, será? Para Hum, encerrar depois dessas 7 dicas. Peraí, deixa eu só relembrar aqui as 7 dicas. A primeira, então, era começar. A segunda, encante-se. a terceira, envolva-se, crie um relacionamento com a história. A E a quarta, quarta, seja você, né? Use o que você tem. Desculpa, pode falar a quinta agora. a quinta, aprimore-se, né? Busque a precisão do gesto, do olhar e das palavras.
A sexta, então, divirta-se, né? Deguste as palavras, desfrute com seu público. E a sétima, experimente coisas diferentes. E Muito depois a bom. gente vai botar lá, gente, esse material lá no grupo, também se surgirem, né, outras perguntas aqui de coisas que faltaram de referências, a gente também pode ir passando por lá. Uhum, muito bem. Vamos ouvir mais uma história, então? Curtinha, curtinha, curtinha? Tá bom. E eu preciso logo depois sair também, né, Felícia? Tá joia. Uhum. Era uma vez, não se sabe exatamente quando, mas num lugar distante, uma vez em que um poeta persa foi levado até o palácio de um rei turco. Quando o poeta persa se viu diante daquela autoridade turca, pensou: ixi, como é que eu vou saudar? Como é que eu vou cumprimentar essa realeza, essa autoridade turca? Ah, o poeta teve uma ideia. O que que eu sei fazer? Eu sei escrever poemas e recitar poemas. O poeta pensou: eu vou recitar um poema para o rei turco. E foi isso que o poeta persa fez. Começou a recitar tudo na língua persa. Enquanto o poeta persa ia recitando aquele poema, o rei, que era turco, mexia a cabeça, acompanhava, parece que dançava na melodia das palavras, ficava imaginando. Assim que o poeta persa terminou de recitar o seu poema, depois de um tempo, os cortesãos, sim, os súditos daquela corte, se aproximaram do rei e disseram: Vossa Alteza, quanto tempo nós trabalhamos aqui e nós não tínhamos o conhecimento de que Vossa Alteza conhecia o idioma persa. Oh, no que o rei disse: Mas eu não conheço a língua persa. Oh, pensaram os súditos. Mas como, majestade? Majestade parecia estar balançando a cabeça e dava expressões de quem estava entendendo tudo o que o poeta persa dizia. Mas eu não entendo a língua persa. Só que as intenções do poeta eram muito claras. Oh, pensaram os súditos. E foi assim, colorim colorado, que esse conto foi acabado. Infelizmente, a gente não escuta o PIN aqui Não pelo escutaram? Zoom. Não escutaram. E agora? Um sonzinho de PIN. Não, ainda não? Não dá para escutar, Emiliano, nunca dá. Tá, não sabia disso. Mas é um sininho, e na Um imaginação a sininho. gente ouviu, isso mesmo, Cristiane. Tem um som bem agudo mesmo, né? É uma barrinha de metal, de alumínio, e com a madeira aqui, ela dá um som, um timbre bem agudo, uma delícia de ouvir. É, eu ouvi várias vezes aqui. Mas, Felícia, eu só queria dizer, né, que, assim, é, nessa história, né, diria que a intenção do poeta é que move e dá sentido à experiência, né, do que ele recitou, né? A intenção do contador, da contadora de histórias é o que move e dá sentido à experiência de contar histórias, né? É aquela intenção, né? É. Sim. Hum.
E a gente quer convidar vocês todos, né, para continuarem nessa experiência de contar e de se aprimorar. Então, quem quiser, né, conhecer mais aí do nosso curso, O Poder de Contar Histórias, que é um curso, então, que tem 15 aulas gravadas sobre várias dessas questões que a gente foi trazendo aqui hoje, né, Emiliano? É. De de como a gente prepara o cenário, de como a gente pensa, né, nessa questão do figurino, como que a gente escolhe a história, prepara, faz toda essa parte da preparação do texto também. E aí, para não ficar, né, só nessa questão também das aulas gravadas, a gente tem também, então, esses dois encontros é, que são em grupo, né, para a gente discutir as histórias e poder ter esse momento também de ensaio coletivo e de experimentação, né? E além disso, ainda também um encontro individual de mentoria, que aí a gente pode olhar mais especificamente para o projeto de cada um. Então, cada um tem aqui, né, uma demanda diferente. Até a Tatiane botou ali no chat, né, que ela escreve histórias também, né? De repente tem gente que trabalha com crianças pequenas, tem gente que trabalha com jovens, com adultos, ou gente que está nas bibliotecas também, coordenando o trabalho com bibliotecários. Então a gente pode dar esse olhar assim, né, mais específico mesmo. É, E aí, assim, né, gente, para convidar vocês para estarem conosco também nesse curso, a gente está fazendo um desconto até amanhã, às 22 horas. Então, esse curso com essas 15 aulas gravadas, mais os dois encontros ao vivo, mais essa mentoria individual, o valor dele hoje é R$ 790. E a gente está dando um desconto até amanhã às 22 horas, né? E ele vai ficar por 499. E ele pode ser feito em 12 vezes. Então, né, lá pela plataforma, vocês veem as aulas no tempo de vocês. E essa mentoria individual a gente marca, né, também no tempo de cada um aí. Na medida do possível, essa mentoria individual vai ser comigo e com o Emiliano, mas, né, e também esses encontros ao vivo. Não sei se tem alguma dúvida, se tem mais dúvidas também, né, sobre as coisas que a gente tratou aqui também. Eu vi que tem um monte de gente escrevendo aqui. É, a gente Uhum. vai. Ah, que legal, que bom que vocês gostaram aqui. Muito obrigado. É. Ah, legal. Ó, trabalho com crianças de pré a quinto ano. Uhum. Vou botar aqui então Felícia, a e, Mary. todo, Sim, fica à e vontade. O Emiliano tem que sair todos. correndo, gente, que agora ele tem um trabalho presencial. E é um trabalho, eu estava falando antes, é das 10 às 11, numa instituição, né? Que é um grupo de teatro que se reúne, né? E são alunos bolsistas e é sempre depois do horário da aula, né? Então, das 10 às 11. E é numa outra cidade. Então, por isso que eu preciso sair, né? Mas dizer que foi uma alegria e aqueceu muito o coração estarmos juntos aqui hoje à noite, compartilhando. Obrigado, obrigado, Felício, obrigado a cada uma de vocês também. Beijos e a gente se fala também lá no grupo. Continuamos nos falando, tá bom? Até Sim. mais. Então, a Mary perguntou aqui, né? Então, é 499 com esse desconto até amanhã às 22 horas. E esse valor, né, pode ser feito em até 12 vezes. A gente vai botar lá no grupo também, né? É, não sei também, gente, se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário, se quiserem falar também, né? Fiquem à vontade para abrir os áudios também, que a gente não ouviu muito a voz de vocês hoje, também porque teve que ser uma aula bem condensadinha, assim, né? Ah, que bom que vocês gostaram. A nossa ideia, gente, a gente fez algumas lives já o ano passado.
Inclusive, a gente fez até um sarau no final do ano que foi muito legal, que as pessoas puderam levar os seus textos, e fazer uma leitura ou fazer uma contação. E foi muito bacana, foi muito boa a adesão. Então, a gente pretende também fazer outros saraus e outras lives. Então, convido vocês, né, a permanecerem lá no grupo, os que quiserem, que aí fica mais fácil, a gente vai divulgando as ações por lá. E, e aí, enfim, também, né? Acho que vocês talvez a maioria já siga aqui os nossos perfis lá no Instagram, a gente também vai divulgando, de vez em quando a gente posta é, alguma história também, temos os nossos canais no YouTube. Essa aula a gente pretende botar lá no YouTube, disponibilizar também, para quem quiser rever ou para quem quiser, enfim, né, convidar outras pessoas ou mesmo as pessoas que acabaram não podendo, né, estar presentes aqui hoje. A Mary perguntando se tem certificado, o curso tem certificado, é um certificado de 30 horas. E obrigada, então, gente. Acho que dúvidas aqui não tem mais, né? Que bom que vocês gostaram. E vamos todos aí, né, continuar contando muitas histórias, aonde nós estivermos.